atenção. Hoje em dia, a palavra consultoria ambiental, ela se popularizou bem mais do que na minha época. Eu mesmo fui ouvir a palavra consultoria ambiental quando eu já estava até formado. E hoje a gente tem aí a chance de conhecer um pouco dessa área de atuação ainda na graduação, né, para a gente antecipar, se preparar para esse mercado que, na minha opinião, e pelo que eu vivo e vejo, não tem fim. É um mercado muito vasto e nós, biólogos, a gente pode e deve atuar nessa área. Meu áudio tá ok, minha imagem tá ok, tá tudo certinho, só para eu também saber se vocês estão tudo certinho, tá ótimo, pode começar. Maravilha, nossa, a gente está com bastante gente aqui, né? Somos em 148 pessoas. Que massa, parabéns aí, muito bom. E parabéns a todo mundo que está aqui consumindo conteúdo e buscando aprendizado. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Vou perguntar também para vocês se vocês estarão vendo tudo certinho aqui, para me dar um ok para eu começar, porque a hora que eu começar eu não vou me ver. Então, aqui. Tudo certo? Estão vendo a tela aí? Tudo certo. Beleza. Então, o título da palestra são 7 passos para começar na consultoria ambiental. Esse título eu coloquei mais para chamar um pouco a atenção mesmo e para trazer simplicidade sobre a consultoria ambiental, que muita gente acha que é uma área super complexa, é uma área muito difícil de se engajar, de se inserir, se manter e tudo mais. Mas o que acontece é que nenhum livro conta para a gente como começar na consultoria ambiental. Nas universidades, a gente não aprende isso, porque não é o objetivo da universidade te ensinar como se inserir nesse mercado, porque, inclusive, para você aprender a se inserir num mercado como a consultoria ambiental, os professores tinham que ser consultores ambientais. Então, a maioria dos professores seguem uma linha acadêmica. Eu sei que muitos também já prestaram e até prestam consultoria ambiental, mas a grande maioria segue na linha da pesquisa na nossa área das ciências biológicas. Então, realmente, não é na academia que você vai entender essa parte mercadológica, de visão, de inserção, principalmente porque isso muda ao longo do tempo. Então, um ano pode estar de um jeito, no outro ano pode estar de outro jeito, no outro ano pode ter mudado. Então, a gente tem que estar junto com pessoas que estão atuando nessa área para entender todas as ondas, para a gente saber como antecipar aí as tendências e continuar nesse mercado de maneira sólida, se esse for o objetivo profissional, o seu objetivo profissional. Então, meu nome é Renato Gaiga, meu sobrenome é Gaiga, eu sou cofundador da Biotrópica, uma empresa de consultoria ambiental. Hoje a gente também tem um braço na educação, porque de 3 anos para cá a gente decidiu que a gente iria compartilhar em tempo real o nosso conhecimento sobre consultoria ambiental, porque a gente sempre vê muitos biólogos, e não só biólogos, mas demais profissionais da área ambiental, se frustrando um pouco com o ramo. E, na verdade, no meu ponto de vista, as pessoas que se frustram, elas ou não têm esse objetivo como objetivo principal profissional, ou elas não estão fazendo do jeito certo. Porque eu sei de muita gente que está bem na consultoria ambiental. A Biotrópica mesmo vai fazer 11 anos de trabalho. Se um dia a gente fechar as portas, vai ser por escolha dos sócios, momento dos sócios, mas é uma área muito boa e eu não vejo que o mercado está inflado. Por isso a gente decidiu compartilhar esse conhecimento. Então, eu sou consultor ambiental, minha formação é em biologia, eu sou herpetólogo, especialista em anfíbios e répteis, é a minha paixão. Eu amo esses bichos, a coisa que eu mais gosto na vida é estar no mato, tentando ver a maior quantidade de anfíbios e répteis que eu posso, visitar biomas, entrar em diferentes tipos de ambiente. Eu sou realmente apaixonado por essa área de anfíbios e répteis.
E hoje eu ajudo profissionais a entrarem e se manterem na consultoria ambiental trabalhando com fauna. Então, o meu foco na consultoria ambiental, o foco da Biotrópica, é fauna. Mas tudo que eu disser para você aqui, se a sua área de preferência não for fauna, é só você trazer para o seu mundo e adaptar o conhecimento para a área que você quer atuar dentro da consultoria. E aí, por que eu virei biólogo? Eu acho que todo mundo nasce biólogo, porque a gente é muito curioso, e quando a gente se dá conta de que somos seres vivos e que a gente divide o planeta Terra com outros seres vivos, isso naturalmente gera uma curiosidade. Você quer entender, mas espera aí, eu sou um ser vivo, como assim? Ah, e tem mais seres vivos? São muitos, não, são vários, e tudo tem equilíbrio. Se você tira uma coisa do lugar, você já afeta outra coisa, e aí você vai vendo as curiosidades animais, você vê que existem animais que vivem em condições extremas de temperatura, e que vivem no fundo do mar, e aí tem bicho abissal, e aí tem bicho que voa, e aí tem animal que é praticamente microscópico. Só que em certa fase da nossa vida, às vezes a gente é ceifado dessa curiosidade, porque a gente vê um animal ali e vai tentar pegar ele com a mão, né? Que não é certo de se fazer, mas às vezes a gente é repreendido por um adulto de maneira um pouco hostil, porque aquele adulto, seja o nosso pai, a nossa mãe, ou seja lá quem for, ele quer o nosso bem. E aí a gente fica com medo, porque a gente respeita aquele adulto e aquele adulto traumatiza, entre aspas, a gente. Só que se você continua e quer desvendar o mistério da vida, quer entender um pouco mais, você entra na faculdade de biologia aí, que foi o que nós fizemos. Em 2005 eu passei no vestibular, eu entrei na EFOA, que era a Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas, que no meu segundo período virou Universidade Federal de Alfenas. Já era um centro universitário federal, mas no meu segundo período abriram mais cursos lá, a faculdade ampliou, e aí virou a Unifal. E aí eu entrei na faculdade e me deparei com coisas que não eram comuns no ensino médio. E em 2005 as redes sociais não eram tão populares, a gente tinha só o falecido Orkut, então não tinha como você entender, trocar ideia com pessoas do Brasil inteiro para saber, você está na faculdade, mas como é que é aí? Porque ano que vem acho que eu vou fazer e tal. Não tinha dessa. E aí eu me deparei com frentes de pesquisa, estágios, orientador, TCC, iniciação científica, termos que eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu fui, beleza, pedi acesso à coleção zoológica, porque desde o início eu sabia que eu queria trabalhar com fauna, com herpetofauna. E aí fui lá, mexer nos animais do museu, da coleção zoológica. Isso foi muito importante, porque eu comecei a conhecer a biodiversidade que a gente tem, entender que a nossa fauna é super rica. Na área de anurofauna, por exemplo, nós somos o país mais rico do mundo em número de espécies. E eu comecei a colocar os nomes científicos dos bichos no Google para ver eles coloridos, porque quando a gente vê eles na coleção, eles perdem a cor por conta do álcool, do formol. E aí eu comecei a memorizar os nomes científicos. Foi a coisa que eu mais gostei de fazer durante a faculdade. Entender de nome científico, de herpetofauna e de distribuição geográfica, para facilitar a identificação. Porque se você entende de distribuição geográfica, por exemplo, você sabe que o Brasil é dividido em biomas, que dentro dos biomas existem várias fitofisionomias, e que há conjuntos de espécies associados a determinadas fitofisionomias dentro de biomas. Você começa a funilar e aí fica mais fácil para você identificar animais que ao olho nu são bem semelhantes, só que existem ali diferenças sutis, só que a distribuição geográfica já te põe um filtro ali que te elimina algumas alternativas para facilitar o seu conhecimento sobre a real riqueza daquela região. E foi isso que eu estudei pra caramba na faculdade. E aí eu fiz assim, eu comecei a ler artigos, comecei a investir em livros teóricos, guias de campo, comecei a usar a internet de maneira correta para pesquisar sobre sites que falavam sobre esses bichos, Amphibia Web, Reptiles Database, até pesquisadores no Orkut que colocavam fotografia dos seus trabalhos de campo. Eu também comecei a entrar em contato com esses pesquisadores, comecei a pedir contato de pesquisadores de outras universidades, falava com eles por e-mails,
solicitava artigos, participava de simpósios, congressos, fui tentando entrar na área. E aí, no final de 2008, eu me formei. Beleza, tudo certo? Não, aí veio a minha maior dúvida. E eu não sabia se eu ia fazer um mestrado, que estava tudo certo, ou se eu ia mexer com música, porque eu arranho uma guitarra, tenho uma banda de músicas autorais, e a gente sempre sonhou em gravar um disco. E aí eu fui mexer com música. E desisti temporariamente do mestrado. Eu coloquei a música como prioridade. E aí, como músico, eu tinha a minha agenda flexível, e aí eu descobri a consultoria ambiental, que é simplesmente aplicar o conhecimento científico para prestar serviços ambientais previstos por lei. Eu vou falar um pouco mais aprofundado sobre isso durante a palestra, mas o que foi essa agenda flexível? Eu estava lá gravando, a gente gravava em home studio, inclusive a gente gravou 2 álbuns, a banda não estourou a nível Brasil, mas eu sou super realizado, e eu tenho 2 discos de rock and roll que eu sou muito feliz por ter participado e tal, e a gente, nós da banda, nós somos super amigos, amigos de infância mesmo, e isso foi uma realização muito legal, que culminou na minha atuação profissional como biólogo. Olha como as coisas são muito loucas, né? E aí eu podia viajar a qualquer momento. Surgiu, a minha primeira consultoria foi assim: ô Renato, tem um monitoramento de fauna acontecendo no Rio de Janeiro para um gasoduto, você quer fazer a parte de herpetofauna? Quem me convidou para essa consultoria foi uma mulher que eu fiz o campo de pós-doc dela na época que eu estava no meu último período de faculdade. Então eu fiz um trabalho para ela, nada a ver com consultoria, muito pelo contrário, totalmente acadêmico, e por ela ter me conhecido, no ano seguinte que ela terminou o pós-doc, ela abriu uma empresa de consultoria e precisava de um herpetólogo para esse trabalho e me convidou. E aí eu falei assim, olha, ela chama Mariana Dixon, é uma grande herpetóloga, ecóloga, e depois virou uma empreendedora aí, também referência para mim. Renato, tem um trabalho de consultoria ambiental. Eu falei assim, o que é isso, Mariana, consultoria ambiental? Vou consultar o quê, né? Não, você vai fazer um levantamento de anfíbios e répteis de uma área, na verdade é um monitoramento, podem ter mais campanhas, que você vai na mesma área, e aí você vai monitorando ao longo das estações do ano e tal, você vai usar pitfall, você vai fazer busca ativa, não, nessa não tinha pitfall, não, era só busca ativa diurna e noturna, e você vai precisar alugar um carro em tal lugar e viajar, e a pessoa que vai com você que inclusive você conhece, ela é de Alfenas também, nessa época eu já morava em Poços de Caldas, e aí eu fui. Então a agenda flexível, eu não tinha vínculo com nenhuma universidade, porque às vezes a instituição de fomento, ela exige aí uma dedicação exclusiva, então eu não tinha que dar literalmente satisfação para ninguém, estava ali tocando, gravando, então eu falava, galera, eu vou ficar fora aí por um tempo e tal, tudo certo. E aí, nesse mesmo ano, um amigo nosso teve a ideia de abrir uma empresa, e a gente abriu um CNPJ, sem saber o que estava fazendo a vida, e falou, vamos abrir, a gente é novo, eu estava com 23 anos, abrimos a Biotrópica. E aí, de 2009 a 2020, que é o ano que estamos hoje, eu trabalhei na consultoria ambiental com estudos de fauna, fazendo inventários, monitoramentos e resgates. Aqui eu trouxe algumas imagens aí, antigas e recentes, para mostrar para vocês alguns momentos aí meu no mato, em campo, com herpetofauna. E agora a gente começa o conteúdo de fato. Então, eu só contextualizei aí para quem ainda não me conhece, saber da onde que eu vim, né, qual é a minha origem, por que eu estou aqui, fui convidado para falar sobre consultoria ambiental. Então, foi por isso. E aí o primeiro passo é o seguinte, é saber o que é consultoria ambiental. Você quer trabalhar com o negócio, mas sem saber o que é. E às vezes as pessoas não sabem o que é. As pessoas têm interesse, mas elas não entendem o que é consultoria ambiental. Então eu vou contar para vocês. Primeiro, genericamente, consultoria é a atividade profissional de diagnóstico e formulação de soluções acerca de um assunto ou especialidade. O profissional dessa área é chamado de consultor. Vamos traduzir isso. A consultoria, você faz um diagnóstico, você analisa uma condição e formula solução acerca de um assunto ou especialidade. No caso aqui, a área ambiental seria a especialidade.
o assunto da biotrópica, por exemplo, é fauna. Ou a gente pode inverter, o assunto pode ser meio ambiente, a especialidade fauna, mas a gente diagnostica um problema, por exemplo, um empreendimento quer ser implantado, uma ferrovia quer ser construída. Beleza, para ela ser construída, o que ela precisa? Ela precisa atender o órgão ambiental. Esse é um problema, a gente tem que diagnosticar. E quais as soluções para ela atender? Entregar uma série de estudos. E aí, é literalmente você pegar o conhecimento científico que você adquire na faculdade, numa pós-graduação, em artigos, em livros, conversando com especialistas, aplicar esse conhecimento em estudos ambientais técnicos previstos por lei, com o objetivo de avaliar, prevenir, minimizar e compensar impactos ambientais antrópicos causados pelos homens, pelo ser humano. E esses impactos, eles nem sempre são negativos. Existem impactos ambientais negativos, que são a maioria, e impactos ambientais positivos. Vou dar um exemplo de impacto ambiental positivo. Aumento da economia de um lugar, geração de emprego. Se você instala uma hidrelétrica num lugar, você vai gerar emprego para um lugar. Isso é um impacto positivo. Só que existem muitos impactos negativos que vêm por conta disso, de efeito colateral, e a gente avalia, previne, minimiza e compensa esses impactos. E aí, passo 2, já que é um serviço previsto por lei, mas qual que é a legislação vigente? O passo 2, para você começar na área, é entender a legislação. Vamos começar lá em 1981, com a Política Nacional do Meio Ambiente, que institui o CONAMA. E aí a gente vem para 89, que é a criação do IBAMA. Está faltando um A no IBAMA aqui, ó. A figura tampou o meu A aqui. Eu vou arrastar ela para o lado. E aí a gente tem em 98 a Lei dos Crimes Ambientais. Então eu recomendo que vocês leiam essas leis, porque se eu fosse destrinchar cada uma delas aqui, eu precisaria de, acho que, umas 5 palestras por lei aqui. Só que, ó, printa essa tela, tira uma foto, tá aqui, ó. A gente tem que entender essas leis. E aí, eu trouxe outra lei aqui, uma resolução do CONAMA, que é a número 1, que é a resolução que a gente mais segue. Essa eu trouxe o artigo primeiro para eu ler para vocês entenderem um negócio aqui, ó. Para efeito dessa resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que, direta ou indiretamente, afetam, primeiro, a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Segundo, as atividades sociais e econômicas. Terceiro, a biota. Quarto, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente. E quinto, a qualidade dos recursos ambientais. Então, temos aí, ó, as áreas de atuação do consultor ambiental, que são todas subdivididas em várias sub-áreas aí. Dentro do número 3, aí, a biota, a gente tem fauna, flora. Dentro de fauna, a gente tem todos os grupos de fauna, e é onde a biotrópica atua, na área da biota aí. Então, o passo 3, já que a gente entendeu o que é consultoria, já que a gente sabe a legislação, a gente tem que se capacitar tecnicamente. Beleza, a primeira coisa é entrar e finalizar uma graduação. Mas eu ainda estou na graduação e quero trabalhar com consultoria ambiental. Tem jeito? Tem. Hoje, na Biotrópica, nós temos 2 graduandas atuando aqui com a gente. Uma em Ciências Biológicas e uma em Engenharia Florestal. A gente tem alunos nossos do Mecanismo IRF, que é o nosso treinamento online de resgate de fauna, atuando com resgate ainda na graduação. A gente tem alunas de veterinária também conseguindo seu espaço na área ainda na graduação. Só que você precisa finalizar essa graduação, daqui a pouco eu vou falar por quê, porque a gente tem uma capacitação burocrática aí para seguir, se a gente quiser avançar. Então, você faz a graduação, você foca, isso são opiniões minhas, são indicações minhas, orientações minhas, da minha vivência, da minha experiência. Existe verdade absoluta? Claro que não, mas eu reparo padrões, e eu estou trazendo para vocês aí o que eu reparei ao longo dos 11 anos, e o que eu fiz e ainda faço que dá certo, e não estou trazendo o que eu fiz de errado também, porque para não embananar a cabeça de vocês. Então, você focando e se especializando para atuar em um nicho, você também aumenta a sua capacitação técnica. Por exemplo, eu me especializei em fauna, e aí fui atuar em herpetofauna.
Então, isso é uma especialização em um nicho. Você pode se especializar em qualidade de água, você pode se especializar em licenciamento ambiental para parcelamento do solo, você pode se especializar em recuperação de áreas degradadas para atividades minerárias. Então, existe um mundo aí. Você precisa estreitar contatos com especialistas dentro das universidades. Mesmo que você não queira seguir a área acadêmica, é lá dentro das universidades que você vai ter que beber do conhecimento para você conseguir discutir dentro de um relatório e se manter atualizado. Então, as universidades são eu brinco que é tipo a nascente do negócio. Você tem que beber a água da fonte e trocar ideia com a galera das faculdades, das universidades, o pessoal que está fazendo pesquisa na sua área, para ter essa troca, porque a consultoria e a academia, elas precisam andar de mãos dadas. São áreas muito complementares e eu ainda vou falar disso mais aprofundadamente aqui nessa palestra. E depois você tem que estreitar os contatos com os profissionais dentro das empresas. Porque às vezes a gente pensa assim, a empresa biotrópica. A biotrópica não é uma logomarca. A biotrópica são pessoas ali dentro, pessoas normais, acessíveis como vocês, que estão ali fazendo, errando, acertando, corrigindo, melhorando. E estreitar o contato com essa galera é muito importante para você também se capacitar tecnicamente. Quarto passo é entender a parte burocrática, a parte de documentação. A gente tem aqui, logo de cara eu pus tirar o registro no conselho de classe, que é o CRB. Você só vai tirar esse registro se você se forma. Por isso que é importante finalizar a graduação. E aí, você vai fazer um cadastro no IBAMA, que é um cadastro técnico federal de pessoa física, para você poder emitir a sua certidão de regularidade perante o IBAMA, que comprova para o seu contratante, isso todo mundo que vai te contratar vai pedir, vai comprovar para o seu contratante que você não tem pendências em relação ao IBAMA. Tipo, vai constar lá, não tem pendência nenhuma, sabe? Não tem multa ambiental nas costas, tem nada. Então, a cada 3 meses, essa certidão, inclusive, vence. E para você emitir isso, você precisa ter o cadastro. E é tudo gratuito. O CRBio não é gratuito, é uma taxa, mas você tem que tirar se você quiser exercer a profissão de biólogo. Porque o biólogo só é biólogo como profissão se ele tem o CRBio. E aí, com o CRBio, você emite a sua ART. Eu recomendo você sempre emitir a ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, que é você documentar ali que você é o responsável por aquele trabalho. Na ART vai ter todos os detalhes do trabalho, desde tipo de empreendimento, a localização, o tempo que você trabalhou, o contratante, as horas de trabalho, até a remuneração que você recebeu. E essa ART, ela vai virar o currículo seu como consultor. É através da ART que você comprova a sua atuação. E tem trabalhos um pouco maiores, um pouco mais complexos, de empresas mais burocráticas, que exigem pessoas que comprovem a experiência. Isso só vai conseguir comprovar se você tiver as ARTs para você colocar ela dentro de um acervo técnico. E aí, pelo CRBio, você emitiu o que a gente chama de CAT, que é Certidão de Acervo Técnico, que é o seu conjunto de ARTs. Eu recomendo para você sempre assinar contratos e dentro dos contratos prever formas de pagamento. Eu fiz isso demais, errado pra caramba. Meus trabalhos de consultoria no início eu nem assinava contrato. Eu ficava super empolgado que vou para a Amazônia ganhar grana, ver bicho lá, vou pegar sucuri, você vai andar de barco, andar de avião, vai ser muito massa, vamos que vamos. E o contrato que é bom, nada, não, depois a gente vai pagar, eu sim, vou confiar, beleza. Isso. Gente, não caiam nessa cilada. A gente tem que se posicionar como profissional para a gente ser valorizado como profissional. Depois a gente reclama, mas engenheiro está ganhando mais, fulano da profissão ganha mais. Então, bora se valorizar e entender que a gente precisa engessar algumas partes da burocracia, a gente precisa ser pulso firme nessas horas. Não quer dizer ser uma pessoa que vai impor, que vai ser chata. Não. Tudo pode ser dito, mas depende do jeito que é dito. Então, se você se posicionar como um profissional e antecipar e falar assim, olha, eu posso te mandar o meu modelo de contrato, ou então,
Ah, vocês trabalham com algum modelo de contrato? Gostaria de ler, gostaria de analisar. Sem problemas. Se a empresa achar isso ruim da sua parte, você desconfia que pode ser cilada. Então é até um filtro para você também saber se está lidando com profissionais. E dentro do contrato tem que estar previsto forma de pagamento, porque eu conheço consultor ambiental que demora anos para receber. E já foi meu caso no começo. Então, hoje na Biotrópica, a gente só assina contrato se a gente recebe já 20% do contrato na assinatura. Então, tem lá forma de pagamento, mobilização, a gente precisa de 20%, senão não vai dar, porque a gente tem equipe para manter e tudo mais. Depois, eu te aconselho a saber sobre modalidades de contratação. Você pode ser contratado via PJ, via CLT. Dentro do PJ, a galera sempre me pergunta, mas o biólogo pode ser MEI, que é microempreendedor individual? Porque existem várias categorias de empresa, né? Por exemplo, a Biotrópica é uma microempresa. E aí muda a tributação, as alíquotas de imposto, muda algumas coisas em relação à contabilidade. Aí, mas o ano passado o CRBio falou que o biólogo pode ser MEI. O biólogo pode ser MEI. O consultor ambiental não. Então, se você for lá no site do MEI e procurar lá consultor ambiental, não tem o código. Então, se não tem, você não pode ser. Agora, o biólogo pode ser MEI em outras atividades que tem lá, tipo criação de viver, coordenação de viveiros, alguma coisa relacionada a viveiro de plantas. Você pode abrir uma empresa de mudas de planta como biólogo ser MEI, mas consultor não. Existem empresas que aceitam o MEI de biólogos como consultor ambiental em outras classificações. Isso legalmente não está certo. Mas dependendo da profundidade do trabalho, essa parte burocrática, ela não vai emperrar a sua atuação. Porém, você tem que encarar isso como algo super momentâneo. E se você quer trabalhar como consultor, ou você abre uma empresa. Hoje você pode abrir uma microempresa sem precisar de sócio. Antigamente você precisava ter um sócio, nem que o sócio fosse o seu vizinho. Nenhum amigo biólogo que abre uma empresa. Pega seu pai, a sua mãe, sua tia, o seu melhor amigo, põe 1% para ele lá e abre sociedade. Hoje você não precisa fazer isso. Ou você entra como CLT para dentro de uma grande empresa de consultoria ambiental ou empresas que prestam serviços para empreendimentos que impactam o meio ambiente. Então, para você ser tratado como profissional, você precisa se profissionalizar nessa área também, na modalidade de contratação, para você estar tudo certinho perante a lei. E aí eu te aconselho a criar uma pastinha com documentos pessoais digitalizados, às vezes até vocês já têm aí, porque para fazer também a parte burocrática e acadêmica, a gente sempre tem que enviar documentação e tudo mais. Então, pus alguns documentos básicos aí, RG, CPF, carteira de motorista, carteira nacional de habilitação é importante para o consultor ambiental, é um diferencial, então invistam nessa parte, aprendam a dirigir, tirem a CNH. Aí você põe o seu diploma, carteira de vacina, seguro de vida, se tiver plano de saúde, põe ali, o comprovante de endereço também coloca ali, deixa a tua pastinha meio que na manga. Passo número 5. Analisar os riscos envolvidos. A gente trabalha muito pela paixão, né? Ninguém que entra para fazer biologia e trabalhar com meio ambiente, eu acredito que entra para falar assim, minha prioridade é ganhar dinheiro e eu vou fazer o que eu precisar para ganhar dinheiro. Não, a gente trabalha com a área ambiental muito mais por amor. Só que o amor não paga a conta e o amor também não te mantém vivo, só ele. Então a gente precisa analisar riscos envolvidos, porque os trabalhos de consultoria, a gente trabalha para grandes empreendimentos ou até para pequenos empreendimentos, mas é sempre para alguém que está gerando receita, gerando lucro, e nada de errado contra isso. Todo mundo tem que gerar lucro. O lucro significa o quê? O tanto que você ganha, menos o tanto que você gasta, e é o que sobra. E é com o que sobra que você faz uma viagem, que você compra um equipamento da hora, que você ajuda uma pessoa que você gosta. Então, o lucro é lindo, todo mundo tem que lucrar. A gente não pode ver isso com olhos ruins, não. Só que a gente tem que analisar os riscos envolvidos, porque se a gente quiser trabalhar mais de uma vez, a gente não pode se acidentar.
E aí, eu recomendo nunca trabalhar sozinho, então sempre sondar o contratante. Mas espera aí, eu vou ficar sozinho no mato à noite, só eu vou para o campo, tenho que fazer o trabalho, não tem nenhum auxiliar local, não posso nem contratar um camarada lá da roça, que é da área ali, para me acompanhar, fazer uma companhia, se eu passo mal, eu torço o pé e tal. Então, eu recomendo, nunca trabalhe sozinho no mato. Use sempre EPIs. Tem trabalho que eles te equipam como se você fosse um Power Ranger. Ele te põe óculos de segurança, capacete, balaclava, luva, tudo. Parece um astronauta. Beleza, se o trabalho exige, às vezes é regra da companhia e você precisa cumprir. Mesmo que aquilo te atrapalhe, pelo menos vai te dar uma segurança maior. Mas mesmo que não seja exigido, use EPIs básicos. E eu recomendo sempre manga comprida, camisa de manga comprida, calça comprida, não vai de bermuda para o mato, de chinelo, sempre com bota e perneira ou galocha de cano alto. Vai coletar em campo, vai esperto, não vai de qualquer jeito achando que está indo fazer uma trilha para ir para a praia, para passar o final de semana, não. Vai equipado como um profissional. Pensa, um piloto de Fórmula 1 entrando de regata e bermuda para correr a final da corrida. Não, ele entra de macacão, é de fogo, capacete e entra todo equipado. Qualquer profissional da sua área que se dê ao respeito, ele vai equipado de acordo com as suas necessidades da sua profissão. Então, também recomendo aqui aquela dica de mãe, né? Deixa comida e água de sobra no carro, porque o carro, ele é tua ferramenta, mas ele pode dar pane. Ele pode dar um problema, você pode ficar atolado, você pode ficar numa área que choveu e aí você não vai conseguir subir. Então, já aconteceu isso muito comigo. Se você tiver comida e água sempre de sobra no carro, pelo menos você se mantém para no outro dia procurar ajuda a pé. Faça um checklist de equipamentos também seus e do carro, porque às vezes você chega lá no mato, esqueci minha lanterna, que nem eu sou herpetólogo, trabalho à noite. Poxa, esqueci a lanterna, às vezes você está 1h30 do hotel onde você está trabalhando, prestando serviço. E do carro também, furou o pneu e você usa carro não só para ir para o campo, às vezes para fazer uma visita técnica para um cliente, para ver, analisar a viabilidade do empreendimento dele, saber se você vai ou não continuar um trabalho ou assinar um contrato. Se você não tem um macaco ou um step, furou o pneu, você está ferrado, sabe? Você está à mercê da sorte. Então, checklistzinho de equipamentos e das coisas do carro. E aí você também pode trazer a sua criatividade. Vou criar um checklist aqui de uma outra coisa que eu também gosto de levar. Então, tenha esse hábito. Passo número 6. Desenvolvimento pessoal. A gente tem que lembrar que nós lidaremos muito com pessoas. As empresas são formadas por pessoas, nos lugares que a gente vai fazer o trabalho são cheios de pessoas, na zona rural tem pessoas, na área urbana tem pessoas, o contratante do contratante também são pessoas, o tempo inteiro são pessoas. Então, a gente tem que trabalhar o desenvolvimento pessoal. Primeira coisa é o propósito. O que é o propósito? É o que vai fazer você levantar de manhã no frio, sair da cama e falar, beleza, hoje eu vou dar um passo à frente. Porque se a gente não tiver propósito, se o nosso propósito for vazio, a gente joga o pano, sabe? A gente não aguenta a primeira pressão que acontece, a gente fala, não quero isso pra mim. E tudo na vida que você não tiver propósito, você vai começar e vai parar. E aí você não vai ter resultado. E aí você vai falar assim, essa área não é boa. Não, mas se acontece pro fulano, não acontece pra mim. Não, é porque aquele cara ali deu sorte. Não, porque aquele cara ali faz parte da panelinha. Não, porque aquela pessoa ali não sei o quê. Não. Não, isso é papinho, isso é crença limitante. Primeiro, propósito. Eu vou fazer isso, pronto, acabou. Mas também não adianta só falar, vou fazer isso. Você tem que ter um pouco de direcionamento. Então, primeiro, eu te aconselho a desenvolver e treinar uma mentalidade empreendedora, se você quiser trabalhar na consultoria ambiental, mesmo que você não queira abrir uma empresa. O que é a mentalidade empreendedora? É o seguinte, você vai enxergar, isso é treino e isso é conhecimento que você precisa absorver. Basta buscar.
você vai começar a enxergar o mundo com outra ótica, com outra lente. Pensa o míope, eu sou míope. Eu uso lente de contato. Se alguém aqui for míope, vai entender. Ou se alguém aqui tiver outro problema de vista, vai entender o exemplo que eu vou dar. Sem a minha lente de contato, eu tenho 4,5 graus de miopia. Eu enxergo mal sem a lente. Eu não sei se do outro lado da rua é meu vizinho ou se é sei lá, sabe? Eu não sei quem são as pessoas de longe. Só que a hora que eu ponho a minha lente, eu vejo tudo bem mais nítido. E se você treina a mentalidade empreendedora, você começa a trocar de lente. Então você consegue enxergar mais longe, você consegue enxergar coisas que estavam na sua cara que antes você não enxergava, você consegue enxergar cores diferentes. Resumindo, você consegue enxergar oportunidades e soluções para muita coisa. Então, dá uma pensada nisso, vai atrás de conhecimento sobre empreendedorismo. Posicionamento. Como você se porta? Vamos pegar de exemplo as redes sociais. Como é que é a sua rede social? Hoje todo mundo dá uma espiadinha na rede social da pessoa. Vai te contratar, vai te dar uma stalkeada, né, que chama. Vai dar uma olhadinha no teu Instagram, no teu Facebook, vai ver se você tem um LinkedIn certinho, da hora. Como é que tá lá a tua foto do Instagram? Tá tomando umas birita lá, casamento da prima, gravata na cabeça? Beleza, tudo bem. Que você faz os seus momentos aí os seus momentos pessoais, na sua privacidade, é você com você mesmo. Só que eu aconselho você ter um posicionamento mais profissional nas redes sociais e em todo momento. Isso não quer dizer você virar um chatão. Você pode ser descolado, você pode ser despojado, você pode ter um papo bacana, mas você tem que mostrar que o lance ali é sério. O cara vai te contratar, o cara está contratando uma pessoa que vai encarar aquilo ali, vai vestir a camisa e vai falar, nossa, eu vou representar aqui, fica tranquilo, você não vai ter vergonha de mim, eu não vou expor a empresa, e isso vai te trazer benefícios ao longo do tempo. Então, trabalhar o posicionamento. Eu dei um exemplo aqui das redes sociais, mas existem vários tipos de posicionamento e é legal você também buscar conhecimento sobre isso. Produtividade. A pessoa precisa hoje em dia ser produtiva. Ninguém quer uma pessoa que procrastina. Uma pessoa que, fulano, faz isso aqui para mim. Ah, já eu faço. Deixa eu fazer um negócio aqui antes. Não. Você tem que ser produtivo, você tem que entregar. E hoje a gente tem um monte de ferramenta de tecnologia que te ajuda a ser produtivo. Então tá bem mais simples que antigamente. Inteligência emocional. Inteligência emocional é algo fundamental que te escancara portas. Não só abre, mas te escancara. O que é inteligência emocional? É você saber se colocar no lugar dos outros, é você ter empatia, é você ter amor, é você saber lidar sob pressão, é você saber lidar com imprevistos, porque imprevistos acontecem, é você saber controlar um time, trabalhar em equipe, é tudo isso. Então, é uma parada legal de se desenvolver também, que faz muito mais diferença do que um bom currículo. E aí, com tudo isso, você gera relacionamentos também, e você alimenta esses relacionamentos de maneira assertiva. Então, você vai se relacionar, e você vai nutrir esse relacionamento, e depois você vai colher frutos desse relacionamento sem ser interesseiro, de maneira genuína. Então, o relacionamento humano, ele é uma das habilidades principais aí que também escancaram portas em qualquer área. E aqui eu pus o passo número 7, que é o último passo que eu trouxe para a gente trocar ideia, que é buscar métodos e mentores. Quando a gente vai trabalhar, a gente não pega lá metodologia científica. Pensa num relatório, qualquer área, tem lá, introdução, materiais e métodos. Não é à toa que tem aquilo lá, não. O método é porque alguém já testou, já validou, já deu resultado, você repetiu, o resultado deu de novo, é um negócio replicável, um negócio testado, um negócio já feito por muita gente. Então, é o melhor caminho para você não dar cabeçada. E também mentores. Quando você pega um artigo, você vai olhar o autor lá do artigo, tal, esse cara é bom, olha, ele publicou numa revista legal, ele publicou outro artigo, vou ler também, vou na linha de pesquisa dele. Na área do empreendedorismo, da consultoria ambiental, também faz muito sentido essa lógica, porque as estratégias, elas nem sempre são intuitivas.
Não é porque você está vendo que você sabe como é o bastidor. Vamos dar um exemplo aí do pão. Se você come o pão, você pode comer um pão salgado recheado de presunto e queijo. Aí eu falo para você assim, o que tem nesse pão aí? Aí você vai falar, tem sal, tem farinha, presunto e queijo, tem um oréganozinho por cima. Beleza, mas você sabe quanto de fermento que foi? O fermento não tem gosto. Se você não puser a quantidade certa de fermento, o pão não cresce. Então existem muitos fermentos aí na área que você não vai deduzir se ninguém te contar, se você não estudar. E aí o método serve para você seguir em uma direção correta, porque mais importante que a velocidade é a direção. Porque depois que você está na direção correta, aí que você pode acelerar. Pensa um carro acelerado numa direção errada, às vezes ele pode dar de cara com um poste. Agora, se você está na direção correta, aí você pode ir ganhando velocidade. Ganhando velocidade, você vai ganhar tempo, você vai colher teus frutos mais cedo, e você vai também se conectar com pessoas com o mesmo propósito. Porque uma coisa é você estar num congresso de herpetologia, vou puxar para a minha área aqui para dar exemplo novamente, e querer falar de a cobra, espécie nova da Amazônia. Agora, vai falar sobre isso no congresso de advogados. Às vezes vai falar cobra, a pessoa vai falar sai de reto, vai desmaiar, você vai mostrar uma foto de cobra, tem pessoa que não pode nem ver. Então, quando você está em um ambiente com as pessoas que pensam da mesma forma, que querem a mesma coisa, que lutam pelo mesmo propósito, isso vira combustível. E não é papinho motivacional, não. Se vocês pararem para analisar, tudo isso que eu falei é muito lógico, faz muito sentido, só que nem sempre está na cara. É simples, mas não é fácil. Então, é sempre uma busca, uma jornada, e o sucesso é você estar curtindo aquela jornada. Mesmo que você esteja no começo, se você está feliz com o teu propósito lá em cima, na direção certa, sabendo que cada dia você deu um passinho para frente, você está bem sucedido. O sucesso é o caminho da jornada e não o fim. Porque o fim nunca chega, a gente nunca está satisfeito. A gente pode estar feliz, porém não satisfeito, porque a gente sempre quer buscar mais, é natural do ser humano. E aí, sobre mentoria, a gente tem mentor aqui na Biotrópica, nosso mentor é o Eric, esse rapaz aí de azul, e hoje ele está dando uma conferência beneficente de negócios. Inclusive, a gente indicou para todos os nossos alunos se cadastrarem gratuitamente, está rolando paralelamente com esse evento aqui, mas ele está falando de negócio. Então, se você quer entender de consultoria, procura também entender de negócio, de estratégia de mercado. E aí a gente tem um mentor estratégico aqui na Biotrópica e a gente tem vários frutos sendo colhidos por conta da aceleração que o Eric, através da House, que é a empresa dele, a aceleração de negócios, tem feito aí um trabalho muito positivo com a Biotrópica. Então eu recomendo isso também, que vocês tenham mentores. E eu vou trazer um assunto aqui que é a consultoria e a academia. Os trabalhos técnicos, eles se baseiam em pesquisas acadêmicas, só que os objetivos são diferentes e os trabalhos técnicos também geram dados científicos, e as duas áreas devem andar juntas. E aqui eu trouxe 3 espécies de herpetobichos que eu estive no campo na descoberta, não necessariamente na descrição, mas eu estava no campo quando esses bichos foram descobertos. No caso da Báquia, esse lagarto ápoda aqui, que mais parece uma cobra, deixa eu pegar a canetinha aqui. Esse aqui, ó. No caso desse lagarto aqui, eu também fui coautor do artigo de descrição. Mas essa salamandra aqui, eu estava no campo quando a gente coletou o primeiro indivíduo, foi eu e um amigo meu, o Mauro, coletamos essa primeira salamandra aqui. Nossa, estraguei a cara dela. E essa anfisbena aqui também, eu estava no campo quando a gente pegou os primeiros indivíduos. E aí, eu trago para você outros grupos aí, ó. Isso aí é um marsupial também, redescoberto e com um aumento de distribuição geográfica aí por conta de um trabalho de consultoria. Um morcego com aumento da distribuição geográfica, novos pontos aí de ocorrência através de consultoria. Aí, no caso de aves, a gente tem esses bicudos. Também aí um caso de uma rolinha que estava há 75 anos desaparecida e por conta de um trabalho de licenciamento ambiental.
Hoje, sabe-se que ela ocorre num local em Minas Gerais e, inclusive, está levando muito observador de ave para o lugar, alimentando a economia também. Aqui eu vou trazer um pouco para vocês da família biotrópica, porque eu estou aqui hoje representando o grupo Biotrópica. Aqui a gente tem os fundadores, vocês podem observar aí que são só biólogos. Dois deles, vou pegar minha caneta aqui de novo, que gostei dessa caneta. O Gregório e o Pedro Dias fizeram só licenciatura. Então, muita gente tem dúvida, o biólogo licenciado pode trabalhar com consultoria ambiental? Pode. Você só tem que ficar de olho nas suas horas formativas. Você precisa de 3.200 horas formativas de matérias relacionadas à área de biologia para você poder tirar uma RT de responsável técnico como consultor ambiental em alguma área. Às vezes a licenciatura que você fez já cobre essas áreas formativas, mas fique esperto para ver se você não tem matérias pedagógicas fazendo com que essas horas se completem, porque eles não aceitam as matérias pedagógicas como dentro das 3.200 horas. Mas aí você faz matéria optativa, você pode fazer cursos aí reconhecidos pelo MEC, uma pós-graduação, ou fazer o bacharel, né? Tem muita faculdade que dá a opção de você fazer a licenciatura e depois fazer o bacharel em menos tempo, aí você completa. Mas o Gregs e o Pedro Dias são licenciados. Já o Pedrinho e eu, nós fizemos bacharelado. Hoje a família biotrópica é um pouquinho maior e está faltando, inclusive, uma pessoa aí, que é a Nicole, que é a nossa contratação mais recente, que é graduanda em engenharia florestal, mas nós temos aí o time biotrópica, onde a Alessandra é graduanda em biologia. Eu já pus como bióloga aqui, porque ela é bióloga, só falta o diploma. Mas ela está na graduação. E aí a gente tem aqui os diretores. O Gregs, diretor técnico, o Leonardo Schwab, médico veterinário, diretor estratégico, o Pedro Bastos, diretor financeiro, e eu sou o CEO, diretor executivo. O CEO, ele é uma espécie de presidente. Ele é o cara tomador de decisão. Ele é o cara que pondera, coloca na balança e dá como se fosse o veredito final para algum rumo que a empresa precisa tomar. Ou seja, é um baita cargo de responsa. Não quer dizer que eu sou um reizinho arbitrário. Não, muito pelo contrário. Longe de eu querer ser uma pessoa assim, um profissional assim, porque a gente tem que sempre estar coletando feedbacks e entendendo a visão de todo mundo. Só que, por indicação do nosso mentor Eric Schultz, a empresa precisa ter um CEO, porque parte dos assuntos precisam ser reportados ao CEO e ele vai distribuir as responsabilidades para cada setor, dependendo do que for ter que ser distribuído aí ou decisão a ser tomada. A biotrópica, ela existe, é importante vocês entenderem por que a gente existe, porque a natureza, ela clama por uma trégua, né? E a gente tem aqui a manutenção dos ecossistemas com valor incalculável para a nossa sobrevivência, né? Sem o meio ambiente a gente não vive, a gente ainda come comida, bebe água, respira ar, isso não vai mudar. O nosso país é líder mundial em biodiversidade, então a gente tem que dar exemplo, a gente tem que honrar o país que a gente tem, maravilhoso, bonito por natureza, mas que beleza, como já dizia o Jorge Benjor. E há uma série de empreendimentos que impactam o meio ambiente, quer você queira ou não. Hoje a gente está aqui, nas nossas casas, aonde você estiver, você pode pensar assim, não sei quantos anos atrás podia ter uma onça aqui comendo uma anta onde eu estou. Então eu estou ocupando o espaço de um bicho, de algo que estava aqui antes, sabe? Então, e para a gente usar esse computador que a gente está usando, ou o smartphone, você precisa de energia elétrica, e a energia elétrica tem que ser distribuída, tem que ser gerada, tem que ter estrada, tem que ter... Aí tá rolando. A gente tem uma série de empreendimentos que estão impactando, que estão sendo construídos, e já que alguém tem que avaliar os impactos, que sejamos nós aí capacitados. Então, você que está aí vendo essa apresentação, que você quer trabalhar com consultoria ambiental, assuma essa responsa, porque a parada vai continuar, os impactos vão continuar, e se a gente não trabalhar direitinho, a gente não consegue minimizar, compensar, mitigar, e nem buscar um futuro mais sustentável, que é essa a nossa missão.
E aí, por isso, é preciso se capacitar para se inserir e atuar no mercado ambiental, que sempre precisará de bons profissionais. E por isso, a gente resolveu unir aqui na Biotrópica a prestação de serviços técnicos exigidos por lei com a capacitação de consultores e futuros consultores ambientais. E a gente é apaixonado pela vida, pela natureza. Igual você que está assistindo esse vídeo aí, senão eu acho que você nem estava aqui. E aí, é por isso que a Biotrópica existe. Nós somos um grupo. O que é um grupo? Nós somos duas empresas hoje em dia, com 2 CNPJs, com 2 sistemas de KNAI, que é o código lá perante a contabilidade lá de negócio, de atuação. E então a gente tem a Biotrópica Consultoria Ambiental e a Biotrópica Online, que é a empresa no ramo de educação. A Biotrópica Consultoria trabalha com fauna e flora e com programas de educação ambiental dentro da consultoria, os famosos PEA, que é PEA, Programa de Educação Ambiental, que faz parte de licenças de operação, por exemplo, de hidrelétricas. Hoje a gente tem um programa de educação ambiental que a gente executa, que é com ribeirinhos de uma cidade do Mato Grosso, que moram próximos à área de influência de uma hidrelétrica, e com escolas públicas de ensino fundamental também dessa área de influência da hidrelétrica. Isso o IBAMA que pede, sabe? É um programa pedido pelo IBAMA. Assim como os estudos de fauna e flora. É o órgão ambiental que pede. Aí tem órgão ambiental municipal, estadual e federal. Vai depender da complexidade do empreendimento e da localização também. Eu recomendo você entrar no nosso site, que é esse que está aqui no rodapé desse slide, e baixar o nosso portfólio empresarial. Talvez por lá seja um bom começo para você entender o tipo de trabalho que você pode prestar, ver os clientes que a gente já atendeu e entender um pouco mais sobre a atuação de uma empresa. Está gratuito lá para você baixar no nosso site. Na Biotrópica Online, a gente tem programas de capacitação profissional, a gente está aí com mais de 1.000 alunos, a gente tem o Mecanismo IRF, que é o nosso intensivo resgate de fauna, que é o carro-chefe da Biotrópica, porque o resgate ele é a porta de entrada para você atuar como consultor ambiental de fauna. Você não precisa estar formado, você não precisa ter experiência, você não precisa ser especialista em algum grupo de fauna, você não precisa de um monte de coisa que, no caso de um monitoramento ou inventário, você precisaria. Não que você não tenha que ser especialista, não que você não tenha que estar formado. Eu estou dizendo que é uma porta de entrada para você começar, porque é um trabalho que mais contrata biólogos para trabalhar com fauna na consultoria no Brasil. É o resgate. Então a gente tem um mecanismo, hoje ele está com as vagas fechadas, as inscrições estão encerradas, a gente está recebendo uma nova turma que entrou aí há 2 semanas. A gente tem a Escola da Consultoria Ambiental. Beleza, eu quero ser consultor ambiental, quero dominar a consultoria ambiental, entender todas as áreas aquecidas do mercado. A gente tem a Escola da Consultoria Ambiental, é um planeta de conteúdo lá. Perícia, gerenciamento de áreas contaminadas, auditoria, flora, fauna, recuperação de áreas degradadas, gerenciamento de resíduos sólidos, muito empreendedorismo, muita tecnologia e inovação, licenciamento ambiental. Nossa, é só procurar no nosso site que você vai encontrar, ou escreve Escola da Consultoria Ambiental, ou me manda um direct, você vai ter ali, tem o conteúdo programático, é muita coisa. E a cada semana a gente tem uma aula com os nossos alunos que a gente inclui na área de membros. Então, se você perde a aula, você vai ter ela gravada lá para você assistir. A gente tem também conteúdos básicos, que são os começando do zero. Então, a gente tem o começando do zero no licenciamento e o começando do zero trabalhando com fauna, porque é para a pessoa que não sabe se ela quer dar um passo à frente, mas ela precisa de algo para entender se aquilo é para ela ou não. Então, começa do zero aí, vê se aquilo é para você e tudo mais. Eu dou um curso de herpeto aqui em Poços de Caldas, onde eu moro, é um centro de endemismo de espécies de anfíbios, inclusive a Fernanda, que foi quem me convidou, que trocou ideia comigo, para eu poder estar aqui palestrando para vocês, ela já fez o nosso curso, ela veio em uma das turmas, e ano que vem acho que não vai rolar por conta da pandemia, a gente não está pensando em fazer a parada presencial, mas é uma pena, porque todo janeiro eu gosto de dar esse curso aqui em Poços de Caldas, mas a gente vai levar ele para o online, possivelmente.
E a Biotrópica também tem responsabilidade social, a gente apoia projetos através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, aonde a gente destina parte do nosso imposto municipal, o ISS-QN, para o desenvolvimento de projetos culturais aqui na cidade. Então aqui tem alguns projetos que a gente já patrocinou, como o Esquina, que é um projeto de arte de rua, fotografia, dança, música e muito mais. O Grupo Revoada, que é um grupo instrumental, de música instrumental. E hoje a gente patrocina o Olhar Sulfuroso, que é um projeto de curso gratuito de fotografia e patrimônio. Poços de Caldas é uma bela cidade, com patrimônio cultural e ambiental maravilhoso. Quem puder conhecer, venha para Poços. Eu não estou fazendo propaganda porque eu sou daqui, mas eu estou fazendo essa propaganda porque realmente a cidade é sensacional. E a gente patrocina esse curso gratuito de fotografia, Olhar Sulfuroso. Nós temos projetos para trabalhar com crianças também, como o Abrace um Sapo. E aí, para refletir quanto custa a nossa biodiversidade, dá uma olhada aí nesses bichinhos dentro dessas moedas aí. São pequenos animais que representam muito. E qual que é o preço de uma mente preparada para atuar nessa área? E aí, eu vou fazer um convite aqui extraoficial, a gente ainda não está divulgando, mas no mês passado, ainda a gente está em julho, né? No início desse mês, a gente fez um evento chamado Missão Consultor de Fauna pelo Brasil. Esse evento foi um sucesso, sou muito grato pelo sucesso que esse evento gerou. Muita gente foi transformada por esse evento, muita gente já deu o depoimento para a gente, falando assim, nossa, eu consegui oportunidade na área só de assistir esse evento, que é uma websérie de 4 episódios que a gente vai reprisar do dia 7 a 14 de setembro. A gente não divulgou isso em lugar nenhum, que a gente vai fazer essa reprise, estou trazendo em primeira mão para vocês. Ah, beleza, mas como é que eu vou participar? É gratuito? É gratuito. Você vai entrar no nosso Instagram e vai clicar no link da bio, vai abrir lá um menuzinho, você vai clicar lá, Missão, Consultor de Fauna pelo Brasil, e cadastrar o seu melhor e-mail. Se você não usar Instagram, tira um print ou uma foto dessa tela e digita esse domínio aí, esse endereço na barra do seu navegador. E aí você vai poder se cadastrar e eu posso garantir para você uma experiência profunda relacionada à área da consultoria ambiental com fauna. Se esse for sua missão de vida, sua vontade de atuação profissional, mesmo que seja assim, quero só conhecer, quero entender melhor, entra na missão aí que você vai sair diferente do jeito que você entrou. Eu quero agradecer demais aí toda a comissão organizadora da Semana da Biologia, da UFSCar de Lagoa do Sino. Quero agradecer ao Centro Acadêmico pelo convite e a todo mundo que eu conversei aí, a Nathalie, Dandara, Otávio, Fernanda. Agradecer essa galera que está online aí, muito massa falar com vocês. Eu gostaria muito que a gente estivesse ao vivo de maneira presencial, seria da hora, mas a internet é uma ferramenta muito poderosa que, se a gente utilizar para o bem, de maneira produtiva, a gente consegue fazer o que a gente está fazendo agora. Eu estou aqui em Poços de Caldas, conseguindo falar para você que está aí em vários lugares, né? Então, eu quero agradecer e te convidar para seguir a gente nas redes sociais. A gente produz muito conteúdo gratuito e a gente publica com muita frequência nas nossas redes aí. Então, segue a gente por lá para ficar sabendo os próximos passos, para trocar ideia. E é isso. Agora eu vou parar de apresentar. Não sei se estão. Muito obrigada, Renato. A sua palestra foi incrível. Eu não sei se dá para me escutar. Foi muito boa mesmo. Nós temos muitas perguntas para você. Beleza. Esteja preparado. Vamos lá. Vamos, deixa eu só pegar aqui. Eu juntei aqui 3 perguntas, porque elas estão tecnicamente conectadas. A Débora perguntou: quais foram os passos legais para abrir uma empresa e qual foi a maior dificuldade nesse processo? Legal. O Tomás também perguntou: como foi a divulgação da sua empresa e os seus primeiros trabalhos com a Biotrópica? Legal.
Primeiro eu quero agradecer aí pelas palavras, fico feliz de você ter gostado, da galera aí que está elogiando, estou vendo aí alguns comentários subindo. Muito obrigado. Um dia eu estava aí no lugar de vocês, eu sei como vocês se sentem, então eu curto muito trocar essa ideia com quem ainda está na faculdade. Olha, o que a gente fez? A gente foi atrás de um contador. Se você consultar, você ter uma consultoria com o contador é gratuito. Então, primeiro passo, você tem que saber se você vai ter sócio ou não. Você quer abrir com sócio? Junto com seu sócio, vai num contador, vai no escritório de contabilidade, senta lá numa cadeira, pega um café e fala assim, o que eu faço para abrir uma empresa? O cara vai falar tudo, vai falar toda a documentação que você vai ter que levar, quais são os passos que você vai ter que dar. Então, a gente abre uma empresa orientado por um escritório de contabilidade. É o que eu indico. O maior desafio é você pegar o seu CNPJ, demora um pouquinho, mas não demora muito, é até rápido, sei lá, é questão de um mês, aí você tem que pegar um alvará de funcionamento com a prefeitura, você tem que ter um endereço comercial, mesmo que for home office, alguém tem que morar em algum lugar que possa ser considerado endereço comercial. Você vai ter que separar um cômodo da sua casa, se você não quiser alugar um escritório e tudo mais, porque a Biotrópica trabalha remotamente, cada sócio está num canto, então não faz sentido a gente alugar um escritório para ficar cada um sozinho numa sala, né, com todas as despesas de escritório. Mas a gente tem que ter um endereço comercial para você ter uma empresa legalmente aberta, ter um endereço para você receber correspondências bancárias e tudo mais. Só tomar uma aguinha aqui. E a maior dificuldade inicial foi conseguir o primeiro cliente, que a gente não sabia como conseguir. A gente fez tudo errado no começo, sabe? A gente queria atuar em um monte de áreas. Apareceu um EIA-RIMA completo para uma mineração. Nossa, um EIA-RIMA completo é um estudo gigantesco. A Biotrópica, hoje, com 11 anos de estrada, nunca fez um EIA-RIMA completo. A gente sempre atuou em estudos dentro de EIAs-RIMAs. Um EIA-RIMA completo envolve, tipo, um monte de profissionais, um monte de estudo, uma gestão de projetos absurda, e a gente tentando fazer isso, não sabendo precificar, não sabendo captar o cliente. Então, o maior desafio inicial foi a captação dos clientes, entender como que funciona essa captação. E aí eu convido quem quiser saber sobre isso, assistir a missão, são 4 episódios, de praticamente 1 hora cada um deles, que se eu fosse falar aqui, eu precisaria de no mínimo mais 4 horas de palestra. Então, quem quer se aprofundar, tem que estar lá inscrito e assistir a parada. Não, muito bom. Eu vejo no comentário todo mundo perguntando, as suas dicas, elas são realmente muito boas para quem quer começar. E ainda mais você falar que deu errado, é bom que a gente não desiste, né? Para tentar começar. A gente teve bastante perguntas sobre áreas de atuação e a Lorena, vou começar pela Lorena. Ela perguntou, você acha que para quem trabalha com zooplâncton, tem espaço na área da consultoria? Tem sim. A gente conhece uma empresa, que é parceira nossa, que trabalha só com fauna aquática. E aí eles trabalham tanto com vertebrados quanto invertebrados. Então, tem sim. Você só precisa saber quem contrata esses serviços. Fechar parceria e tudo mais. E se você conseguir expandir a sua área de atuação também, nessa parte de fauna aquática, você também abre um leque para captar mais trabalhos. Mas é uma área que você pode se dedicar, com certeza. A Ingrid também perguntou, como posso atuar em consultoria ambiental no caso de especialização em fauna carbonícola? Legal. Tem muitos empreendimentos que você precisa de espeleólogos, que você precisa de amostrar morcegos e invertebrados cavernícolas. Não são todos.
Então tem uma demanda, mas tem uma demanda menor. Mas se você se especializar e se posicionar como o profissional e causar desejo no contratante, nossa, eu pensei em animais cavernícolas, vou contratar a empresa tal, você não fica sem trabalho também. E aí é buscar o contato dos profissionais que atuam nessa área, entender. Eu estou mutado? Você está me ouvindo? Eu acho que alguém falou que não está conseguindo me ouvir. Está ouvindo, né? Ah, beleza. Você tem que buscar se conectar com profissionais que atuam nessa área para você entender como que é a linha desse mercado e saber quais são as regiões mais propícias para você atuar. E se mudar para essa região é uma grande vantagem também. Mesma coisa, eu quero atuar com documentários de vida selvagem pela BBC. Vai para Londres, lá você vai fazer isso. Aqui no Brasil é mais difícil. Então, se a gente entende aonde está a demanda do nosso serviço, a gente também tem que se dispor a correr atrás e se colocar nos lugares certos para a oportunidade bater e você conseguir abraçar sendo competitivo também. Algumas pessoas reclamaram do meu microfone, então eu vou te fazer a próxima pergunta e aí eu vou tentar trocar de conta para ficar melhor para esse pessoal ouvir. A próxima pergunta é da Janet. Ela perguntou: você conhece ou já atuou com algum profissional especializado em ecotoxicologia? Se sim, você pode falar de algum contato ou sugerir alguma pessoa? Jennifer? Janet. Janet, olha, não, nunca trabalhei com ninguém dessa área, mas você pode fazer uma busca no LinkedIn e trocar ideia com quem é dessa área, mesmo que seja acadêmico, e perguntar, porque normalmente a galera se conhece, né? Tipo, se você perguntar de herpetólogos e herpetólogas para mim, eu vou conhecer um monte, seja da consultoria, seja da área acadêmica. Então, eu não conheço nenhum profissional dessa área ecotoxicologia que trabalhou com consultoria. Senão eu te indicaria com certeza. Eu acho que agora dá para me ouvir melhor, gente. Se vocês só puderem me dar um feedback. Tá meio com interferência o seu áudio ainda. Tá? Será que é porque eu tô em duas contas? Vou tentar sair de uma aqui para ver. Espera aí, que agora deu uma melhoradinha. Vai falando Eu aí. troquei de conta. Então agora eu vou fazer a pergunta da Giovana. Ela falou assim: você sabe se a consultoria voltada para entomofauna é uma área de grande procura? Olha, é uma área de média procura. Só que, como eu te falei, se você se posiciona e fala, nós somos uma empresa de entomofauna na consultoria ambiental, vai surgir serviço, você vai estar lá. Aí você vai ser competitivo, vai entregar vantagens para o cliente, vai criar o desejo do cliente, vai pegar, vai enxugar os custos operacionais da sua empresa e vai tentar pegar serviços. Então, eu já trabalhei em muitos empreendimentos que precisaram de entomologia. Normalmente, os empreendimentos menores, eles exigem, o órgão ambiental exige só uma amostragem de fauna de vertebrados. Mas eu conheço muita gente da Entomo que trabalha com consultoria. E a gente mesmo já contratou. Mas a demanda é menor. E a Daiane também perguntou sobre a atuação. Ela perguntou como é a área da consultoria ambiental para botânica. É muito boa, inclusive é bem valorizada. Eu recomendo você seguir o Rodrigo Polizeu. Na minha opinião, hoje ele é a maior referência em consultoria ambiental na área de flora, é um parceiro nosso. Ele é muito, muito bom. Tem uma série de cursos. O portal dele chama eFlora. Mergulha no mundo do Poliseu que, nossa, você vai que vai. Agora, eu juntei duas perguntas que são muito interessantes. A Giovana, ela perguntou:
na sua opinião, qual é o maior desafio para um consultor ambiental neste país? E o Francisco também perguntou, ao longo desses 11 anos, como consultor, teve algum momento marcante na consultoria em si que abalou o seu emocional? Olha, o maior desafio do consultor hoje em dia, na minha opinião, é saber se vender. Porque a gente não é preparado para ser vendedor. E a gente precisa ser vendedor. E o que é ser um vendedor? Você tem que ter uma oferta irresistível, você tem que saber negociar, você tem que saber atrair o olhar do seu cliente para despertar o desejo dele, você tem que saber flexibilizar condições, você tem que saber que existem projetos com orçamentos maiores, projetos com orçamentos menores. Então, na minha opinião, hoje, o maior desafio do consultor ambiental, a maior dificuldade é entender de vendas, de negócios, para captar mais clientes e melhores clientes. E no meio da minha carreira de consultor, a coisa que teve um momento que eu pensei em desistir, sim, por conta de política, porque a gente às vezes fica desanimado com a situação do país. E isso foi em 2015, de 2015 para 2016, na época do impeachment da Dilma, que entrou o Temer. Eu odeio falar de política, eu não entendo muito de política, eu não domino esse assunto, e eu sou um cara que sou meio decepcionado, porque o tempo inteiro que eu estou vivo aí, 34 anos, eu não vi um governo priorizando a pauta ambiental. Não vi um governo priorizando. Então, se a gente for deixar se abater pelos fatores externos, como é a política, que é algo que a gente não tem controle, beleza, votou, ganhou, acabou, não tem controle. Eles vão fazer, a gente pode espernear, a gente pode fazer o que a gente quiser, mas vai acontecer, a cada governo vai acontecer um monte de coisa que a gente não vai ter controle. Se a gente for destinar as nossas energias para isso, seja direita, esquerda, centro, qualquer tipo de posicionamento, a gente vai se consumir. Então, o conselho que eu dou, se o seu propósito é trabalhar com consultoria, foca em você e foca em desenvolver as suas habilidades, como eu falei aqui. Técnica, desenvolvimento pessoal, empreendedorismo e todas as vertentes que estão dentro dessas áreas. Aí não vai ter governo que vai te parar, a não ser que aconteça uma bomba atômica. Mas hoje está longe disso acontecer, porque vivendo o momento político que a gente está vivendo, com esse ministro do meio ambiente que a gente tem, que eu costumo até brincar que é o sinistro do meio ambiente. A Biotrópica ano passado teve o seu melhor ano e a Biotrópica esse ano teve o seu melhor semestre. Então, pera lá. Então, o que está acontecendo? É a gente que está melhorando a nossa atuação e nossa visão de mercado? Ou o governo que está bom demais? Que não está, né? Então, eu acho que a gente precisa focar em desenvolver e melhorar as nossas habilidades e focar no que a gente tem controle de fato. Ai, desculpa, eu tô falando com o áudio mutado. A Ingrid perguntou, qual é a burocracia para quem se formou em licenciatura conseguir o CRBio? Olha, você tem que... Se você é formado em licenciatura, você consegue o CRBio com seu diploma. Agora, para você tirar a RT como consultor ambiental, você precisa comprovar 3.200 horas formativas com disciplinas na área da biologia. Você não pode usar as horas das atividades, disciplinas pedagógicas para atingir esse número de horas formativas. Então, dá uma olhada quantas horas formativas tem o seu curso e se você não tiver o suficiente com matérias da área biológica, faz umas disciplinas optativas, extensão e tudo mais. Renata, eu vou só te perguntar se você ainda quer continuar respondendo. A gente tem bastante pergunta, e aí fica a seu critério, né? Se você ainda quiser responder mais algumas.
A gente tem tempo? Uai, o tempo que você quiser e se estiver disponível, a gente continua. Aí o pessoal que já quiser sair, porque já respondeu o formulário, pode ficar à vontade. Ah, vamos responder mais algumas então. Então, Seleciona então mais umas 5. O que você acha? tá ótimo, eu seleciono aqui. Eu já tenho até algumas aqui. A Legal. Janet perguntou: Renato, eu sempre tive uma visão da consultoria como algo obscuro na biologia, por ouvir muito sobre biólogos que eram contratados como consultores por empresas que poderiam gerar no meio ambiente impactos até mesmo irreversíveis. Você poderia explicar por que acontece essa problematização do biólogo consultor e pode também nos orientar a como mudar essa visão que outras pessoas têm dessa área da biologia? Beleza, muito boa pergunta. É o seguinte, hoje a gente atua, a gente vive num mundo impactado, a gente está com roupa, vestido de roupa, não foi a gente que confeccionou, foi uma indústria. A gente anda de carro, a gente pega um avião para fazer uma viagem, a gente usa equipamentos eletrônicos. Tudo isso para estar à disposição da gente gerou impacto, inclusive a nossa comida. Hoje ela é colhida com máquinas, com tratores que jogam poluentes na atmosfera, que são movidos a óleo diesel e tudo mais. E a gente tem plantações gigantescas para alimentar a população, alimentar o gado, e a gente quer assistir série na Netflix, a gente quer assistir documentário de vida selvagem. Então a gente vive num mundo artificial. Ou a gente encara isso e tenta melhorar e enxergar a consultoria ambiental como uma parte do nosso bem para o meio ambiente. Beleza, o que eu faço de bem para o meio ambiente? Hoje, se alguém me perguntar qual ação você faz para o bem do meio ambiente, eu falo, eu minimizo impactos ambientais através de estudos sérios que eu entrego para o órgão ambiental. Beleza, eu estou fazendo a minha parte. Isso é legal. Quantas vidas eu não salvei de animais? Quantas vidas a minha empresa biotrópica não salvou de bichos? Quantas descobertas a gente não fez que levou conhecimento novo para o mundo científico e tudo mais? Agora, se a gente entra um pouco nesse pensamento radical, ambientalista radical, para a gente não cair no mundo da hipocrisia, a gente precisa voltar para o mato, ficar pelado e morar debaixo de uma caverna. E aí caçar, tomar água da chuva, do rio, pegou uma doença, que se dane, morre, boa. Não pode tomar remédio, não pode fazer nada. Só que eu não consigo voltar para a Idade da Pedra. Nossa, eu acho muito ruim. Então, já que eu assumo essa fraqueza, eu tento fazer o meu melhor para minimizar isso. E aí eu vejo a consultoria ambiental como um veículo. Obviamente existem empresas e empresas, profissionais e profissionais. Não é porque o profissional se formou em médico que ele vai ser um ótimo médico. Tem gente que faz um monte de erro. E isso existe em todas as profissões. Não é porque o cara formou para ator que ele vai atuar super bem. Tem um monte de ator ruim. E na parte da biologia, da consultoria ambiental também tem. Então é mais uma questão filosófica de você com você mesma para poder também não ligar para o que os outros pensam. A Camila perguntou, dá para me ouvir, gente? Eu coloquei um fone Dá. porque sempre alguém fala que não dá para ouvir, então para todo mundo ouvir bem. Ela perguntou assim: Renato, eu sou engenheira ambiental e quero trabalhar como consultora ambiental. Eu gostaria de abrir um MEI, mas como você já disse, o MEI não engloba a consultoria. Quais problemas poderiam me acarretar se eu me registrasse como MEI com outra função, porém exercendo a consultoria ambiental? Isso prejudicaria em algo em relação a clientes e vendas? Tem empresa que não vai te contratar. Se você quiser prestar serviços pequenos, fazer um licenciamento ambiental pequeno aqui e tal, pode ser que você consiga. Se rolar uma fiscalização, você talvez tenha que pagar aí impostos retroativos. O meu conselho é você buscar um contador e entender um pouco mais sobre os
problemas que isso pode te acarretar. Porque, já que é ilegal, sanções você vai sofrer se você for pega, né, fazendo isso. Se alguém te denuncia. A Janet, ela perguntou, qual a sua opinião sobre tentar conciliar um trabalho na consultoria e tocar um mestrado ou doutorado? Acredito que isso seja legalmente viável ou os programas de mestrado e doutorado não permitem fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Eu conheço pessoas que conseguiram conciliar muito bem as duas áreas. E assim, existem agências de fomento que fornecem bolsas de estudo que exigem dedicação exclusiva para aquele aluno que está com aquela bolsa. Nesse caso, você não vai poder prestar um serviço, a não ser que você queira também dar aquela burlada e tal, e que eu não aconselho você fazer isso, porque se a gente quer um país honesto, a gente tem que também ter atitudes que condizem com o que a gente quer. Então, eu aconselho também você pensar de uma forma assim, ó, eu quero ser músico. Vamos trazer para o mundo da música, mas eu quero tocar guitarra e quero tocar bateria. Eu posso tocar os dois? Pode, mas para você aprender um e aprender o outro, se você diluir as suas energias, você não vai avançar em nenhuma das duas áreas de maneira rápida. E aí, se você não enxergar também resultados rápidos, pode ser que você se frustre. Se você demora muito, aí não acontece nada de um lado, não acontece nada do outro. Porque a minha visão é que se a gente não se dedica, a gente não consegue também se destacar. Um campeão olímpico, ele não ganhou a medalha de ouro porque ele treinou 3 vezes por semana. E nos outros dias ele jogou videogame, sei lá, fez outra coisa, pintou um quadro. Não, foi porque ele treinou o esporte dele loucamente e foi ao limite e aí chegou lá, ganhou como campeão olímpico. Beleza, é dedicação que gera resultado. É muito mais suor do que talento. Então, se você quiser fazer as duas áreas, eu conheço gente que fez, mas eu não aconselho. Eu vou falar a última pergunta. Pessoal, só para falar com vocês, a gente acabou não selecionando todas, porque senão a gente ficaria aqui bastante tempo, e aí excede o tempinho, mas né, eu acredito que a gente consegue pelo menos ter um debate legal. Então, a última pergunta é da Ana Beatriz. Ela disse, qual a perspectiva salarial no início de carreira? Aos longos dos anos, melhora? E o mercado de trabalho tende a crescer nessa área? Legal, Ana Beatriz. Olha, é muito difícil de falar uma perspectiva de salário no começo, mas um aluno nosso, em 2 meses que ele terminou o mecanismo IRF, sem experiência, ele conseguiu um trabalho de resgate de fauna, está ganhando R$ 4.900. Então, o cara já começou ganhando R$ 4.900. É um bom salário. Ele não está pagando para morar, não está pagando para comer, não está pagando para andar de carro, e já conseguiu um contrato de 6 meses. O meu primeiro trabalho de consultoria ambiental, eu fiquei 8 dias em campo, eu ganhei R$ 1.800, campo sem relatório. Porém, existem projetos com menos orçamento. E está tudo bem. O lance é entrar, o lance é começar. Você não começa pensando na grana, você começa pensando no começo. Entrou, conheceu pessoas, fez amizade, continuou se capacitando, trouxe solução para a empresa, trouxe benefício. Qual que é a vantagem da empresa ter a Ana Beatriz e não ter a Fabiana Silva? Se a empresa enxergar que a vantagem de ter a Ana Beatriz é X, ela vai querer a Ana Beatriz. E aí você consegue também subir o seu salário, porque existem cargos e trabalhos melhores e que também demandam mais responsabilidade. E você pode abrir a sua empresa onde não existe limite de remuneração. Tudo vai depender das suas estratégias de crescimento e tudo vai depender também do quanto os seus custos operacionais são enxutos. Então é muito difícil, mas R$ 200 a diária, vamos pôr assim,
vou te dar uma média aí bem real de mercado. Então, eu acho que a gente pode terminar a palestra. Novamente, Renato, eu quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Os comentários foram ótimos, todo mundo gostou muito. É legal ver alguém que tem experiência e poder dar esse direcionamento, né? A gente sempre se sente mais motivado. Eu agradeço muito em nome da comissão organizadora, em nome do centro acadêmico e espero que todos vocês tenham uma boa noite, pessoal. Lembrando a todos que as inscrições para a Semana 4 abrem amanhã às 2 horas, então fiquem atentos para